Fala, Barca! Como vocês estão? Matheus Moura aqui. E ó, esse especialmente único, especial, incrível, feito para você. Nosso podcast Fala, Barca. Edição igual para as aí, tá? Velho, nosso podcast finalmente saiu, tá? E vai ser massa. A gente vai estar nas segundas-feiras, de 15 em 15 dias, aqui com vocês, trazendo sempre convidados novos, temas muito massa e relevantes aí para vocês. E vai ser muito bacana, tá? E deixa eu te falar uma parada. Não sai daqui, tá? Fica até o fim, porque o podcast a gente vai conversar, vai discutir temas, debates, conversas, opiniões, mas também no final a gente não vai deixar os convidados ficarem só aqui falando, não. No final vai ter um aprenda que vai ser o nosso momento. Ha, 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 Ariel, velho. Uhul! Como é que vai funcionar o nosso momento, Ariel? Os nossos convidados estão aqui na cadeira e a gente colocou um pedaço de papel, uma cartinha e durante o podcast vai tocar a sirene. Toca a sirene aí, estagiário. Cara, tinha que ser estagiário mesmo. Aqui, aqui ao vivo. Eu vou gravar isso aí pra mostrar pra vocês como é que o estagiário tá ali, ó, galera. O estagiário. Olha, cadê a buzina? Ó, a gente tá introduzindo aqui, eu espero funcionar. Eles vão trocar de cadeira. E no fim, a pessoa que tiver na cadeira, que tá com o papel embaixo, vai ter que pagar. Aprenda no momento. Ha, ha, ha. Ariel. Vai ter que ter uma vinheta, tá? Mas, ó, hoje vai ser massa. Hoje a gente vai conversar. Já vou aqui começar falando sobre o nosso tema e apresentar os nossos convidados. Hoje a gente vai conversar sobre rolês que não rolam. Que rolês são esses, Matheus? É o quê? É São João, Carnaval, viagem para Porto Seguro da tua escola. Será que rola aquela social com os amigos, onde tem bebida, onde você sabe o que acontece? Será que isso convém a gente? Será que isso rola? Bom, é isso que a gente vai discutir hoje. E lógico que a gente trouxe ele, né? Ele que hoje está de estagiário, o nosso pastor, Rariel Montenegro. Tamo junto! Não vou falar especialmente aqui com vocês, porque Moura já falou 2 vezes. Especial. Mas, E aí? sei lá, a gente coloca mais ali. Puxar o quê, mano? Ah, tudo ao vivo, foi mal, galera. Mas, ó, e a gente também tá aqui com ele, o papai do ano, o papai do Rafa, querido por todos, o Góis, Caio Moura, E aí, velho. galera? Tamo junto. Simbora. Os três olhando pra aquela câmera, puxar a vinheta. 1, 2, 3 e solta a vinheta! Vamos começar agora, de fato, nosso podcast, né? Como eu já introduzi, a gente vai conversar sobre rolês que não rolam. E eu queria saber de vocês. A primeira pergunta para deixar já aqui no ar é: você já esteve num lugar onde já pensou, o que é que eu estou fazendo aqui? Pode começar, Caio. Então, já. É bem comum a gente estar em lugares que a gente se sente meio é, inapropriado, meio deslocado, meio. Sei lá. É muito comum isso acontecer. E às vezes é um local que ele se torna inapropriado em algum momento. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, por situações de. Até roda de amigos, você tá com seus amigos lá conversando e tal. De repente puxa um assunto, uma parada que você. Você já começa a pensar: caramba, eu acho que não tá legal. Essa conversa aqui não tá legal, esse assunto não tá legal, sabe? Começa a pesar o clima. Pronto. Todo mundo já passou por uma situação de pesar o clima. Eu também já passei bastante. Na verdade, eu acho que todo mundo passa constantemente. E eu não diria que é só apenas em ambientes que a gente considera secular, vamos dizer assim, né? Eu diria até que dentro da igreja, a gente tem alguns ambientes, alguns locais, algumas amizades que vão pendendo para uma rota que não agrada a Deus. E aí a gente precisa ter essa consciência, mano. Será que me cabe
enquanto discípulo de Jesus, estar aqui. Então, até para a gente já começar esse papo aí, eu queria que a galera já entendesse isso, né? Quando a gente fala sobre rolês que não rola, aí a pergunta que tu faz para mim, se eu já estive em ambientes, velho, várias vezes, e tenho certeza que por vezes eu vou estar nesses ambientes, não apenas fora da igreja, mas dentro da igreja também. Tem muita gente fazendo aquilo que não agrada a Deus, e se a gente não se atentar, a gente vai estar junto desse grupo, desagradando ao Senhor também. Não, bacana. Mas, e aí já gera também uma pergunta, quais são, vocês falaram, pô, dentro da igreja, até fora, mas vamos exemplificar, né? A gente, por muitas vezes, fica muito na teoria, mas na prática mesmo, assim, o que é que são esses ambientes, o que é que não convém pra gente como cristão, como valor cristão? Show, eu posso começar. Eu tenho um texto aqui que eu gosto muito do apóstolo Paulo. Ele escrevendo ao jovem pastor Tito. Veja, é um jovem pastor, então se conecta com a nossa realidade aqui de jovens, de adolescentes e tudo mais. E quem quiser acompanhar é Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Eu gosto muito desse texto, porque ele embasa bem o que a gente está conversando e o que a gente vai conversar. Paulo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo está falando sobre a graça que salva, a graça que transforma, apontando aqui para a obra de Cristo Jesus na cruz. Só que por vezes, e aí tem um autor alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele vai fazer um paralelo entre graça barata e a graça de fato de Cristo que transforma a gente. O que seria a graça barata? A graça barata é que nos alcança, mas não nos transforma. É a graça que nos faz crer com a boca, mas não viver de fato com as nossas atitudes, com o nosso coração. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a graça se manifesta salvadora a todos os homens, mas ele continua dizendo o efeito dessa graça a partir do verso 12. Ele diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ou seja, qual seria então rolês que não rolam para nós a partir da teologia de Paulo, da Bíblia, ensinando ao jovem Timóteo? Cara, se a graça te alcançou de verdade, você não vai mais viver na impiedade. Mas ele continua, ele diz assim: e nas paixões mundanas. Ela nos ensina também a viver de maneira santa, justa e piedosa. Ou seja, a graça, além de nos alcançar, ela nos faz abrir mão da impiedade, ela nos faz abrir mão das paixões mundanas e veja, não é negar que nós queremos fazer algumas coisas. A partir da nova vida em Cristo, ele não tirou os nossos sentimentos, a gente ainda tem uma luta contra o pecado e por vezes a gente deseja fazer o que é contrário ao Senhor. Mas nós lutamos e a graça de Deus nos ajuda, nos ensina a renúncia a essas coisas e a viver de que maneira? Se ele diz a forma como a gente não deve viver, ele agora está dizendo a forma como nós devemos viver. E qual é a maneira que vive a pessoa que foi alcançada pela graça? Rolês que rolam. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz: viva de maneira sensata, santa, justa e piedosa. Nessa era presente. Verso 3 ele finaliza: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, é massa esse texto, e aí reforço Tito capítulo 2, verso 11 ao 13, porque o apóstolo Paulo está falando a causa da nossa transformação, a graça. Não é o meu esforço, não é o quanto eu leio a Bíblia, não é o quanto eu oro, não que a gente não precise fazer essas coisas, muito pelo contrário, se a graça nos alcançou, nós vamos manter essa graça viva em nós, a relação viva com o Senhor, a chama acesa por meio da oração, da leitura bíblica diária, do jejum, mas a causa que nos transforma não é o nosso mérito, é a graça. E ela nos faz renunciar à impiedade e às paixões, mas também nos faz viver de maneira santa, justa e piedosa. Agora, com olhar em quem? Com olhar em Cristo Jesus, a nossa esperança. Se a gente perder o olhar de Cristo, a gente não vai conseguir abrir mão desses rolês que não rolam e que desagradam a Deus. Amém. É, eu quero diferenciar algumas coisas assim, que é interessante a gente falar. Que quando a gente fala de lugares impróprios, às vezes a gente tende a entender que o lugar é pecaminoso, que o lugar tem pecado. E a gente sabe que o pecado está no coração do homem. Então, onde houver humanidade, ali haverá pecado. Harry falou que a gente encontra esses ambientes impróprios, inclusive dentro da igreja. Então, onde há humanidade, há pecado. Não existe, eu acho que um prostíbulo, ele é tão pecaminoso quanto uma universidade, sabe? É um ambiente tão pecaminoso quanto um ambiente de uma universidade ou um ambiente qualquer, sabe? É,
onde a humanidade há pecado. Então não é o ambiente, não é o lugar, a questão não é o lugar, mas as pessoas que frequentam aquele lugar, que estão naquele lugar. E além das pessoas, são as intenções. Então, para aquele lugar que você está indo, você é cristão, você vai para um rolê, você começa a pensar, para esse lugar que eu estou indo, as pessoas que vão lá vão com que intenção? Se eu tô indo com a mesma intenção que eles. Se eu não tenho a mesma intenção que eles para ir para aquele lugar, por que eu tô indo, então? Sim. Então, a gente precisa muito ver as intenções do nosso coração, que é justamente aí que o pecado reside, é nos desejos do nosso coração. É, e isso me lembra até. Agora pegou. Agora vocês vão ter que trocar de lugar e vai ser assim. Caio vai pra cadeira melhor. Caramba, a fase mais feliz minha do podcast agora. Essa cadeira é boa, viu? Essa cadeira que eu tô agora é top, hein, velho? Ei, mas. Aí eles vão ficar nessa, galera, até o fim, até no final a gente vê no momento Ariel, quem é que vai pagar a prenda. Mas pra gente não perder o foco aqui, isso me lembra muito no meu terceiro ano. Eu acho que terceiro ano, a maioria de vocês estão vivendo segundo, terceiro, ensino médio, né, de uma maneira geral, e aparecem muitas coisas, por exemplo, festa de São João da escola, festa do carnaval da escola, viagem do terceiro ano, que, bom, é uma loucura. E no meu terceiro ano, eu estava começando a minha caminhada cristã, e aí exatamente isso, eu sabia o que rolava lá, nessa viagem, sabia as coisas que rolava, e eu me fiz essa pergunta que Caio falou agora, velho, será? Por que eu tô indo para isso, né? Eu tô com a mesma intenção da galera, será que me convém? E eu me pensei, velho, talvez eu não tinha maturidade suficiente para estar nesse ambiente agora, né? Então é muito importante isso. Eu acho que a pergunta de todo mundo aí que deve se perguntar em casa é, velho, eu devo ir para algumas atividades, por exemplo, na minha escola, os meus amigos me chamam para esses ambientes, minha faculdade mesmo. Então, o que é que vocês diriam para eles, assim, nessa dúvida de terceiro ano, segundo ano, ensino médio, que por muitas vezes é convidado para esses ambientes, que por muitas vezes é, a gente está sendo influenciado, porque a minha turma vai, porque uma galera vai. O que é que vocês diriam para essa galera? Rariel já abriu bem que, bom, primeiro a gente tem que sondar o nosso coração. Mas na prática, assim, o que é que a gente é, diria? Vai, não vai? Ou pensa, ora, consulta alguém? O que é que vocês diriam para essas pessoas? Para eles, Eu né, que estão começo ou aí. tu começa? Eu posso começar, tu Começa começou da aí. outra vez. Foi. É, eu diria, o conselho que eu daria para uma pessoa que não sabe se o rolê é impróprio ou não, é primeiro avaliar o seu coração, avaliar suas intenções, por que você está querendo ir para esse rolê, e avaliar que tipo de rolê quais são as intenções das pessoas que estão indo para aquele rolê, como eu falei. Não, mas eu tô indo só para me divertir. Eu tô indo pro rolê só para me divertir, eu não vou fazer nada de errado. Mas como é que as pessoas que vão para esse rolê se divertem? Qual o contexto desse rolê? Qual é o tipo de diversão? Qual é a intenção desse tipo de diversão, sabe? Tudo volta pro seu coração. E no fim das contas, Deus está preocupado com isso. Não está preocupado com o ambiente que você tá, ele está preocupado com o seu coração. Onde é que seu coração tá? Uhum. É, e então, se você sabe que você é uma pessoa que é muito influenciável, que o seu coração vai ser levado por aquilo, enfim, que o seu coração tá no lugar errado, então não vá, velho. É. Não vá. E rapidão, Independente do ambiente. antes de Harry falar, isso gera até uma dúvida que por muitas vezes eu me perguntei, né, na minha caminhada, é, tem como eu ser santo num lugar desse? Tem como eu ser santo num lugar que talvez é impróprio, né, que não rola? E aí já junta aí junto, velho, já pega essa... Tem como ser santo. Ah, e aí, vamos tentar entender um pouquinho a ideia do santo, do ser santo, né? Ser santo
não é se abster do mundo, não é viver uma vida de monastério. O que seria uma vida de monastério? Imagine aquele monge que ele se converte a determinada religião e então ele vai agora para aquele lugar isolado do centro, da cidade, das pessoas, do barulho, e ele vai viver aquela vida mais isolada, geralmente tendo contato com natureza, com um estilo de vida simples, com pessoas que compactuam da sua visão de vida doutrinária, então ele se afasta de tudo porque ele entende que aquilo é santidade. Veja, dentre algumas religiões, ok, esse pode ser o sentido de santidade para eles. No quesito do cristianismo, a gente vê que santidade ensinada ao longo de toda a Bíblia, principalmente por Jesus, não é a gente abrir mão do mundo, é na verdade a gente imergir no mundo. O cristão que vive santidade, é santo, ou seja, separado para Deus. Um objeto ou uma pessoa santa, ela é aquela que é santificada para algo, ela tem a sua finalidade para algo. Então, se eu digo que Caio é santo, ele foi santificado para o Senhor, então é porque a vida de Caio, a partir de agora, ele tem uma finalidade. A finalidade dele em tudo que ele faz é glorificar e apontar para o Senhor. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, né? Quer você coma, veja, ele usa símbolos simples, desde comer e beber, que a gente que para nós parece coisas banais assim. Meu irmão, como é que eu como e bebo para a glória de Deus? Pois é, o apóstolo Paulo nos ensina que a pessoa que é santificada, ela come e bebe para a glória de Deus. Imagina se você faz faculdade, se você estuda, se você trabalha, estagia, se você é um filho, uma mãe, um pai, se você tudo que você faz não é para a glória de Deus. Então, assim, primeiro ponto, ser santo não é abrir mão das minhas amizades mundanas, não é abrir mão de ambientes mundanos, é a gente entender que eu vivo para o Senhor e que onde eu estou é para que eu glorifique ao Senhor. Esse é um ponto. Agora, a gente também precisa ter consciência. Ah, Rariel, então eu entendi. A partir de agora, então, eu vou entrar em todos os rolês mundanos que seja para que eu possa ser sinal do reino dos céus ali. Amém. A gente precisa estar ali como luz de meio às trevas mesmo, mas você também precisa ter consciência de que tipo de luz você é. Então, sei lá, imagina um dimmer. Vocês sabem o que é dimmer, né? Que vai dimerizar a luz ali. Não, Tu não sabe o que é um dimmer? Que controla a intensidade da luz. Que controla a intensidade É da tipo luz. isso aqui. Controla a intensidade da luz. galera, responde. Tem como depois botar um chat e vocês vão me dizer. Vocês sabem o que é um Bota nos comentários aí depois dimmer? do vídeo. Mas dimmer é o seguinte, sei lá, imagina que a gente tá com esse LED aqui, Certo. e aí eu queira deixar ele mais fraquinho, entendeu? A luz mais fraca. Isso chama interruptor. Não é interruptor. Interruptor desliga. Mas o dimmer você vai rodando ele, você vai controlando a intensidade da luz para que fique mais fraca ou que fique mais forte. Então, pegar essa ilustração aqui para entender assim. Digamos que um novo na fé, a luz dele, ele é chamado de sal e luz da terra, né? Digamos que a luz dele ainda é muito fraquinha. Ele chega assim em ambientes de trevas e ele já é luz nesse ambiente, mas a luz dele não ilumina tanto ainda. Por quê? Porque ele está no início dessa relação, sabe? Então, é muito mais fácil você chegar em meio às trevas e ser irrelevante com essa luz tão fraquinha do que você de fato influenciar. Então, a gente precisa ter autoconsciência de nós mesmos a respeito da nossa fé, sabe? E aí, a gente precisa também sondar alguns ambientes. Eu quero ler um texto aqui, eu finalizo minha fala com isso. O salmista escrevendo em Salmos 1, no Salmo 1, na verdade, vai dizer assim, verso 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Em algumas traduções, vai estar escrito aqui, como é feliz aquele que não se assenta na roda dos ímpios ou dos escarnecedores. Quem é o ímpio? É quem faz da sua vida contrária à vontade de Deus. Ele vai buscar aquilo que é contrário ao Senhor, ele não está nem aí para o Senhor. Então a gente precisa estar ciente disso. Veja, o salmista não está dizendo assim, se você é crente, você vai ser ímpio se você sentar na roda do ímpio. Mas entenda uma coisa, feliz é quem não senta na roda do ímpio. Então, vamos lá. A gente disse aqui no início que a gente pode, por exemplo, estar na igreja e ser influenciado por pessoas a fazer aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, o ambiente, de certa forma, não é quem faz, é as pessoas quem fazem. Mas é mais fácil a gente ser influenciado para o mal na igreja ou, sei lá, diz aí, Fala fecha, mano. um carnaval, pronto. É mais fácil a gente ser influenciado aqui na igreja pro mal ou é a gente ser influenciado no carnaval? Ou no São João da Capital, não sei nem se existe Não ainda. existe mais, não. Ah, Esse cara, velho.
O sonho de Ariano sentar na cadeira boa, tá bom. Galera, eu queria dizer que eu tô triste agora de novo, velho. Mas, a própria viagem, né, de terceiro ano, eu acho que é o que bate muito forte na galera. A viagem Porto Seguro mesmo é uma loucura, irmão. É interessante isso que o Harry falou, que eu lembrei de um amigo meu, um colega meu de Arco Verde. Na época eu morava em Arco Verde. Ele se converteu e depois de um tempo ele voltou a andar com a galera que ele andava antes. Ele tinha se afastado e tal, e voltou a andar com a galera que ele andava antes. E a gente foi conversar com ele e tal. Ele disse, não, é porque eu tô evangelizando o pessoal. E aí, só que era assim, a galera que ele andava era uma galera que ia pra lá no interior, não tem shopping, não tem nada pra fazer. Quando você vai pra um rolê, você vai pra praça e fica conversando com a galera na praça. Aí a gente ia pra praça, só que a gente ia no nosso grupinho, com a galera da igreja, pá. Aí ele não ia mais, não andava mais com a galerinha da gente, da igreja. E toda vez que a gente passava por lá, tava ele com a galerinha do mal lá. E aí ele dizia que ele tava evangelizando, pá. Mal é fogo, velho. Mas é porque era assim que a galera conhecia a galera dele. Não, não só a galera da igreja, tipo, a galera conhecia a Sim, galera sim, dele sim. como uma galerinha do mal. Aí ele dizia, não, é porque eu tô evangelizando eles e pá. E aí chega a questão de ser sal e luz. Essa é realmente a sua intenção de ser sal e luz naquele lugar? Volta para a questão da intenção, sabe? Eu acho que não existe o ambiente correto para evangelizar. Todo ambiente é certo para se evangelizar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Por todo mundo. É o evangelho todo para todo homem. Pra todo. É o evangelho todo para o homem Para o todo, homem a todo, a todos os todo homens. homem. Isso. Então, não existe o ambiente próprio para se evangelizar. Porém, a gente não pode usar isso como desculpa para frequentar certos ambientes. Não, é porque eu tô ali sendo luz. Véi, tá mesmo? Uhum. Ou você tá dando só uma desculpa pra tá frequentando esses lugares, sabe? Existe esse, essa situação acontecendo também, sabe? Uma parada que eu acho muito louco, assim, deixa... Ah, ok. É que a gente faz ao vivo aqui. Mas uma parada que eu acho muito louco, Moura, é o seguinte: a gente tem esse intuito de querer evangelizar, e é importante a gente se inserir em certos meios que não apenas o meio cristão. Afinal de contas, ser sal no saleiro, ser luz onde já está iluminado, perde-se o sentido da luz, perde-se o sentido do sal, de fazer de fato a diferença, de ser relevante. Mas por vezes, a gente está se amoldando tanto ao público. Sumiu aqui, viu, galera? Tamo junto. É, é, dando toque, a gente vai se ajudando, né? Mas a galera vai se amoldando tanto a galera que tá sendo evangelizada, então, tipo, a galera fala de tal forma, vou falar também. Porque, afinal de contas, o apóstolo Paulo disse: fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma eu ganhar alguns. Então, ora, Vou parecer mais com essa galera vou aí. parecer mais. Se a galera, véi, se a galera tem o cabelo desse jeito, vou fazer desse jeito. Se a galera usa tal roupa, eu vou usar tal roupa. Se a galera faz tal prática, eu vou fazer tal prática. Eu vou, sabe, fazer igual. Só que o mesmo apóstolo Paulo escreveu Romanos 12, verso 1 e 2, dizendo assim: não vos moldeis ao padrão deste século, sabe? Então, o mesmo apóstolo Paulo que disse assim: olha, fiz-me de tudo para com todos, a gente precisa entender, opa, será que ele está se contradizendo aqui? Porque em um texto ele fala uma coisa, no outro texto ele diz: não vos amoldeis. Oxe, e o apóstolo Paulo não se amoldou? Veja, existem coisas que são essenciais, gente. Existem coisas que, na essência, a gente não muda. A forma, a gente pode até mudar uma coisa ou outra, mas o grande X da questão que eu vejo, por vezes, no meio da geração da gente, é que a gente está trocando não apenas a forma de fazer as coisas. Não é sobre um estilo de roupa. Ah, não é, o cara vai furar a olheira, ó. Se o cara vai furar a orelha ou não. É a essência. Então, eu me moldo tanto da forma da galera que a galera. A única diferença que eles percebem entre mim e eles é que eu digo crer em Jesus e eles dizem não crer em Jesus. E isso é muito louco, porque assim, a gente acaba não percebendo, a gente não tá evangelizando a galera.
A gente está sendo doutrinado, na verdade, por eles. Eles estão fazendo com que a gente viva um evangelho tão vazio, mas tão vazio, que nós somos exatamente iguais, com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes, com as mesmas coisas, e só muda a narrativa. Eu sou crente, você não. Isso é uma bad, porque as pessoas vão olhar assim e vai dizer, pô, já que a gente não tem diferença nenhuma, deixa eu me manter da mesma forma que eu. Deixa eu me manter desse jeito. Então, tipo, a gente começa a ser irrelevante ao invés de ser relevante. E tem uma questão muito importante e rara. Eu acho que casa muito com o que vocês estão falando, é o nosso testemunho, né? Assim, não adianta de nada a gente tá lá, a gente, não, eu vou para esse ambiente, vou evangelizar e quero evangelizar, mas aí meu testemunho não condiz com o que eu digo, com o que eu pratico. Uma coisa, como o Harry falou, é a gente botar a mesma roupa, usar algumas gírias, mas outra é ter as mesmas práticas. É a gente tem uma parada que eu gosto muito, que a galera costuma dizer, ó, talvez a única Bíblia que alguém vai ler é a sua vida. Charles Spurgeon, velho. Charles Spurgeon diz assim: o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê o Você. cristão que lê a Bíblia. A bronca é que a gente não lê Bíblia. É, Isso Hashtag. é realmente. verdade. Mas aí, Receba. de ler a Bíblia, viu? Mas, e aí vem a questão, velho. Como é que a gente pode, Rariel falou, pô, a gente pode ser santo sim, nesses locais, mas aí vem a pergunta, pô, como é que eu posso evangelizar, como é que eu posso impactar nesses ambientes? Não falo de um evangelismo no carnaval, que junta um bocado de pessoas, mas Do dia a dia, né? no dia a dia, na minha escola, ali, no recreio, no intervalo, né, recreio no meu tempo, mas no intervalo, tô ali conversando com meus amigos, começam umas conversinhas e tal. E aí? O que é que eu faço? Ô, vamos se reunir numa despedida de terceiro ano, aula da saudade. Como é que eu posso ser luz nesse ambiente? Então, você precisa. A luz de Cristo precisa brilhar através de você. Então, é, tu citou, por exemplo, uma roda de amigos que tá todo mundo conversando e do nada puxou um assunto esquisito, um assunto estranho. A sua vida precisa ser luz nesse momento. Você precisa ser luz nesse momento ali na sua roda de amigos. Então, velho, ó, galera, esse papo não tá legal, não. Sei lá, corta o assunto, muda de assunto, sei lá. Você precisa ser. Os seus amigos precisam lhe enxergar como uma pessoa diferente, sabe? É, eu vou citar um exemplo por exemplo, lá no trabalho agora teve o São João. Eu acho que toda empresa tem alguma festinha de São João. E a gente sabe que os adolescentes vão descobrir em algum momento que festa de trabalho também é trabalho. Festa de trabalho também é trabalho. Então, assim. E aí de você, se não for com camisa caracterizada. Exatamente. Você não tem como fugir. Mas, assim, foi legal perceber que a galera respeita muito. Por exemplo, me respeitou muito. Então, tinha uma galera bebendo, mas tinha refrigerante e suco lá, porque sabiam que eu não bebia. Eu acho que só eu não bebo, ou então eu e mais uma pessoa não bebe lá no trabalho, todo mundo bebe. Então tinha o refrigerante pra gente. A festa começou com umas músicas leves, assim. Depois a A galera galera entrou começou. no brilho. Quando a galera entrou no brilho e começou uma música mais pesada, aí o ambiente já não tá mais legal. Eu não consigo ser luz nesse momento. Eu não vou ser o cara que chega lá, não, ninguém vai tocar essa música. Então eu me retiro. Boa. Então, as pessoas que estão ao seu redor precisam lhe ver como diferente. O seu testemunho precisa ser não só o que você fala, como eu citei no exemplo da conversa, você dizer, não, galera, não vamos falar não vamos falar do amiguinho não vamos fofocar sobre a vida de ninguém não. Não só o que você fala, mas o que você faz também. A pessoa olhar pra você, caramba, aquele cara é diferente, sabe? Isso também influencia as pessoas. As pessoas vão passar a lhe enxergar de uma forma diferente. E isso é a luz de Cristo brilhando através de você. Eu acho massa porque Caio, ele utiliza assim, as pessoas precisam ver. E às vezes isso passa muito despercebido por nós cristãos, né? A gente pensa que é só falar uma mensagem. E veja, a mensagem ela é fundamental. Afinal de contas, a Bíblia vai mostrar para nós que a fé só vem pelo ouvir
e ouvir a palavra, não é apenas ver. Eles precisam ouvir, sabe? Como ouvirão, se não há quem pregue, né? Fazendo esse imperativo bíblico ali para que a gente vá evangelizar verbalizadamente. Mas o grande X da questão é, a gente vê que tem muita gente falando, mas a gente vê que tem pouca gente vivendo. E a gente vive uma crise evangelical, digamos assim, no Brasil, porque a gente vê que em número a gente cresce pra caramba, muito, né? Existem estatísticas mostrando que dentro de poucos anos nós seremos maioria no Brasil, só que a gente não vê essa relevância. Por quê? Porque a gente fala, a gente tem teoria, a gente não tem tanta prática. E o que Caio disse aí, velho, ele estava até certa medida num ambiente. Depois que ele entendeu que ele não podia evangelizar e ser relevante naquele ambiente, o que foi que ele fez? Ele saiu do ambiente e tá tudo certo. E eu sei que, tipo, nessa prática as pessoas entendem por que ele saiu dali. Porque no dia a dia ali, no trabalho, ele é luz, ele é cristão. Eu lembro, por exemplo, de um ambiente que eu estagiava, eu comecei como estagiário, depois eu passei a liderar um setor lá na empresa, tal, cresci pra caramba. Foi uma experiência muito grande que eu tive numa empresa. E eu lembro que toda última sexta-feira do mês, a gente fazia um negócio lá na empresa chamado Happy Day. E aí a galera sempre ia pra um ambiente de bar, alguma coisa assim. Então, tipo, tinha bebida, aí a galera levava vape, tinha gente que fumava cigarro. Hoje vocês sabem, tipo, por mais que ainda seja meio que proibido, hoje é um proibido legalizado a maconha, né? Então a galera ia pra uma praça na frente do bar, fumava o baseado dele lá tal, e ficava. E, cara, eu era da empresa, eu queria estar em comunhão ali, de certa forma, não em comunhão de ser como eles, mas de me fazer ali inserido no meio deles, né? Então eu ia para esses ambientes. Quando ia escurecendo, quando eu ia ver que o negócio ia estar ficando mais punk, a galera já entrou no bilho, galera, vamos embora. E era interessante, porque como era numa sexta-feira, por vezes eu tinha coisa na igreja. E aí eu saía do ambiente, todo mundo na empresa sabia que eu era cristão, que eu liderava, que eu sempre deixei claro para as pessoas que eu tinha uma vocação pastoral. E aí eu falava, galera, tamo junto, vou pra igreja e tal. E era resenha que a galera ficava, Ariel, se tu ficar, não sei o quê, aí os donos da empresa forçavam, Ariel, se tu ficar, a gente vai pagar uma rodada de cerveja pra todo mundo. Aí eu ficava, que pressão da poxa, a cerveja de todo mundo agora depende de mim, né? Aí eu falava, não, vou não, velho, vou pra igreja e tal. E sabe o que era mais interessante? Era quando chegava o final do ano. Final do ano, eles tinham uma cultura lá que era assim, Natal, ou perto de Natal e Ano Novo, o pessoal chegava mais cedo na empresa e fazia um grande café da manhã. Pegava um auditório lá, a empresa tinha quase 100 colaboradores. Aí pegava um auditório lá, fazia um café da manhã para todo mundo. E aí, antes de começar o café da manhã, todos os anos a galera chegava e falava assim: Rariel, tem como tu fazer uma oração por nós? Meu irmão, quando essa primeira vez aconteceu, vocês não imaginam, pode parecer um negócio muito simples. Mas a primeira vez que eles falaram assim, Rariel, tem como tu orar por nós pra gente tomar o café da manhã hoje? Meu irmão, bateu uma alegria em mim que eu fiquei, caramba, velho. Essa é uma oração. Eu fiz uma oração rápida, pô. Não foi uma oração de crente. Vamos dar uma de pentecostal aqui. Não, velho. Foi rápido, uma oração ali de 1, 2 minutos. Mas eu saí ali daquele café da manhã dizendo assim: caramba, glória a Deus. Que bom, Deus, que eles me notam como luz aqui, sabe? E aí eu vi que algumas coisas começaram a, tipo, gestores que às vezes estavam sofrendo de burnout, que não era meu papel cuidar deles, às vezes chegavam para mim, Rariel, eu queria conversar contigo. E aí conversava, começava a chorar, eu perguntava, meu irmão, posso orar por você? Porque às vezes as pessoas têm fé diferente, né? As pessoas deixavam orar. Eu lembro de uma vez uma menina espírita, pô. Entrou uma menina espírita, eu sempre ficava lendo a Bíblia no meu intervalo de almoço. Às vezes ele lia livro bíblico, cristão em si, né? Aí a menina também, começou a botar um monte de livro espírita na mesa dela, Allan Kardec, não sei o quê. Eita, poxa. Aí de vez em quando eu chegava na mesa dela, pegava os livros assim, ó. Pô, que massa que tu gosta de ler e tal. Me fala um pouquinho aqui desse cabo. Aí ficava conversando com a menina. Aí eu lembro perfeitamente, um dia a menina tava meio em crise assim, ansiedade e tal. Eu tava numa salinha lendo. Ela chegou na sala, cara, eu posso entrar aqui? Eu pode? Aí ela, meu irmão, eu queria te pedir uma coisa. Aí eu, pode falar. Ela, tu pode fazer uma oração por mim? Aí eu, posso, velho. Aí peguei, eu falei, posso pegar na tua mão? Aí peguei na mão dela e tal. Orei por ela assim. E depois que eu terminei de orar, ela falou um negócio pra mim assim, foi engraçado. Ela disse, mano, eu senti uma energia assim, que passava e tal. Aí, espírita, né? Aí aí eu falei pra ela, isso é energia mesmo, pô. Vou te falar um negócio que passou aí, é o Espírito Santo.
Aí foi massa. Mas, isso Meu irmão. Ele precisa aprender a pegar o time disso aí. enfim, encerro minha fala. Não, não, continua, pô. Não, é isso, assim, eu queria dizer só as pequenas coisas, né? E o melhor que, no exemplo de vocês dois, eu achei massa porque vocês não precisaram falar. Vocês não precisaram forçar nada, né? Tipo, o Rariel, inclusive eu até trabalhei com o Rariel nessa época. Ele mesmo, a gente não ficava falando, a gente é cristão, ó, Deus, aceita Jesus, ó, se tu continuar fazendo isso, tu vai pro inferno. Não. Era apenas nossas atitudes, nosso jeito de ser, As pequenas as oportunidades que pequenas tinham. oportunidades e mesmo caso de Caio, o Caio tava ali, a galera respeita ele, não porque ele chegou e dizendo, ó, galera, eu sou cristão e faço, não. É pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito, pela nossa conversa, forma de falar, nossas pequenas escolhas que a gente vai ali, a galera vai vendo a gente talvez como essa referência. Uma parada que tu tocou aí que me fez lembrar de um negócio muito rápido, eu vou tocar. Vou contar. Eu ainda era estagiário, então tem uma pressão muito grande. Tu foi estagiário lá também, né? Foi. Então você não quer falhar e tal, o líder ali tem toda uma hierarquia, né, no meio corporativo. E eu lembro que meu líder direto uma vez, ele esqueceu de fazer uma planilha por 3 meses. E aí chegou um cliente lá na empresa do nada, querendo fazer uma reunião e pedindo um relatório dos últimos 3 meses de resultado. Aí meu líder não tinha essa planilha, ele chegou desesperado na minha mesa, saiu da sala de reunião, Rariel, aquela planilha, não sei o que e tal, tu tá fazendo? Aí eu, não, mano, faz 3 meses que tu não me pede. Ele, caramba, velho, qual é a última que tu tem aí? Aí eu falei, ó, de 3 meses atrás, tá aqui. Aí ele, cara, faz o seguinte, pega essa planilha, muda o nome, bota pra esse mês atual e me envia. E saiu. Eu não pude nem argumentar. Aí eu, caramba, velho, e agora? Eu vou mentir, pô. Aí eu fiquei nervosão, velho. Eu fiquei, caramba, e agora o que é que eu faço? Mas pequei e reconheço meu erro. Fui lá, mudei o nome da planilha, enviei pra ele no e-mail dele e tava lá. Ele fez a reunião, aparentemente deu tudo certo e tal. Acabou aquele dia, no outro dia eu peço pra conversar com ele. A gente vai pra uma sala de reunião e eu falo assim, mano, cara, eu queria te dizer um negócio assim. Eu não gostei do que rolou ontem. E veja, eu era um estagiário falando com um gestor muito importante da empresa. Eu falei pra ele, olha, eu não gostei do que rolou ontem. Eu sei que eu sou estagiário, eu sei que eu tô aqui pra trabalhar, fazer o que vocês ordenam, mas assim, eu não vou contra os meus valores. Eu prefiro ser prejudicado do que ir contra o que eu não acredito, entendeu? Então, de certa forma, ontem eu menti, eu fui contra o meu valor e eu não tive nem a oportunidade de argumentar. Então, eu queria lhe pedir, se caso isso venha a acontecer uma segunda vez, que você peça para outra pessoa, porque da próxima vez eu vou me recusar a fazer. Mano, ele até me agradeceu. Ele disse assim, cara, não foi legal aquela situação, me perdoe por ter feito você passar por isso, não vai se repetir. E foi massa. Resumo da ópera, assim, não apenas por causa dessa situação. Eu estava na empresa para trabalhar, não para evangelizar. Mérito meu também. Em menos de um ano, eu passei a liderar esse setor. Eu estava abaixo desse cara, tá ligado? Então, tamanha confiança que ele passou até em mim, ele deixou a equipe na minha mão. Eu saí de estagiário para líder do setor em menos de um ano. Então, enfim, só esses detalhes aí para as pessoas perceberem também que são pequenas coisas. Às vezes, filar numa prova aqui, é um amigo que tá pedindo uma ajuda aqui e ali que parece às vezes meio inofensivo e ninguém vai saber. Ninguém saberia se eu não contasse pra vocês que, tipo, eu envanhei uma planilha errada e um cliente poderia ter sido prejudicado, tá ligado? Mas eu não quis aceitar isso e construir isso na minha vida, fui falar com o cara pra que isso se resolvesse. Isso. E o ponto-chave é isso. A gente tá falando do trabalho, por exemplo, porque, bom, é a fase de vida hoje que a gente vive. Eu falo por mim, quando eu era adolescente, eu não tinha essa consciência na escola ou por muitas vezes na minha rotina. Mas é o que a gente está falando de trabalho aqui, encare como na sua escola, como o Rariel falou. Será que é um momento que me pediu ajuda para copiar o meu trabalho, só que o professor disse que não pode plágio? Aí eu vou lá e copio o trabalho do meu amiguinho. Ou um outro exemplo é filar, ou tantos e tantos outros exemplos que vocês passam no dia a dia que a gente Pequenas acha que é uma mentiras, besteirinha, né? né? O testemunho da gente, a nossa vida, ela pode tanto ser luz, como a gente falou, a gente deu os exemplos do trabalho, quanto o contrário. Exato. As pessoas podem olhar pra gente e serem edificadas no sentido de crescer, olhar pra gente, se inspirar, ou admirar, e a gente ser luz de certa forma na vida das pessoas, quanto o contrário, Sim. a gente ser um mau testemunho, de a gente estar em locais
fazendo coisas com companhias que as pessoas olhem e, caramba, por que Caio tá fazendo? Por que Caio tá ali? Por que Caio tá fazendo isso? Sabe? Por que Caio tá E nesse até não lugar? desejarem ser cristãos. Se ser cristão é isso, É, Até não desejarem ser cristão, ou então terem uma impressão errada do que é ser e cristão. achar que é aquilo. Se é, Caio pode fazer, eu também eu posso. posso. É Se verdade. Harry pode fazer, eu também posso, Isso sabe? já rolou muito, velho. Isso é muito comum, eu acho que é uma das coisas mais comuns de Ah, acontecer. não, véi, às vezes eu tava em certos ambientes. Não sei se isso já rolou com vocês. Vamos lá, rolês que não rolam. Eu já estava em certos ambientes, só que vamos naquela ideia de merizar a luz. Veja, eu tenho uma caminhada com Deus, apesar de ser novo, eu nasci em uma família cristã, entendeu? Deus me converteu muito cedo, eu tenho uma relação que eu posso dizer, eu sou um discípulo maduro, sabe? Então, tipo, eu mantenho uma vida constante devocional, não mérito meu, sempre lembrando, graça, mas assim, o que cabe a mim, eu me esforço pra fazer. Então eu sei que eu tenho certa experiência para estar em certos ambientes. Aí, pessoas novas convertidas querem estar em determinados ambientes que eu penso que estou preparado para, sabe? Sim. Aí às vezes as pessoas vão, não, pô, porque eu vi tal pessoa e tal pessoa tava fazendo não sei o que em tal ambiente. Aí eu, foi, velho, que negócio estranho. Não era não pra isso rolar, não. Não, mas a pessoa disse que tu tava lá também. Aí eu, tá Exatamente. ligado? Só que, tipo, a pessoa tá começando a jornada agora, a luz bem fraquinha. Muito mais chance de ser influenciada do E que às vezes influenciar. aquela pessoa, você tá lá pra influenciar, mas aquela pessoa viu Não, você lá, não quer estar lá pra influenciar, quer estar lá pra outra. foi outra coisa, É, exatamente. A galera usa de desculpa mesmo, só pra achar a brechinha, né? Eu exatamente. gosto muito do exemplo que a gente já falou até no Pulse, né? No Fala Pulse, no Pulse Talk, na verdade, que é tipo, a gente se preocupa muito, sei lá, aqui é um círculo e Deus está no meio e o pecado é a borda. A gente fica se preocupando muito em como se até onde a gente pode ir na Até onde eu borda, posso ir no mas pecado, né? nunca Pra não pecar, A né? gente para quer não chegar mais pecar perto da borda da do que do borda Do do centro. que que do entender. centro. Que Então, loucura. tipo, é meio que isso. A gente fica tentando achar brechar. Eu vou pra esse rolê, então eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas rola. Né? Rariel fez, Caio foi, Moura foi. Então é muito isso. Mas, velho, tu falou aí do, Dime. do Dimmer. E aí, pra gente já caminhar aí pro final, né? Pra gente. Tem uma pergunta que eu acho que deve ser. A galera deve estar se perguntando muito. Vamos lá, a gente entendeu já que tem rolês que rola, não rola, mas o ponto principal é eu me conhecer, é eu entender as intenções do meu coração, entender por que eu quero ir para isso, Manter uma vida com Deus. ter uma vida com Deus. E aí agora vem pro Dimmer, né? Aumentar. Tu falou aí, pô, às vezes a gente tá ali. Mas como é que eu faço para botar meu dimmer lá no máximo, para ser aquela luz, para eu aumentar? Eu acho que é a pergunta de todo mundo. A gente sabe por muitas vezes que oração e tal, mas vamos para prática, vamos pro real, vamos dizer para esses adolescentes, irmão, façam isso. Galera do marketing, né? Os coach. Galera, eu vou te entregar um drive mental agora. Tu tá. Pé- Loucura, que caba chato, velho. Mano, ele tá se aproveitando, irmão. Ele vai ver. Quando acabar esse podcast, todas as gravações, a gente vai fazer uma aprenda com ele. Vou entregar um hack pra vocês aqui. E explica o hack, o driver na mente. O drive. Não, cara, vou entregar o segredo de ouro que ninguém sabe. Estava escondido as 7 chaves nas cavernas do Himalaia. Não sei nem se tem Leão, na caverna do 89 livros para descobrir. Exato. Vou contar pra vocês o segredo escondido que só quem sabe é Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes e a galera mais top. É o seguinte. E Adelso, velho. E Adelso, com Adelso com certeza sabe. Inclusive, Se façam vocês pensar. fazem o nosso pensar aí, viu, galera? Fazer o nosso curso do Pensar todo domingo aqui na Igreja Rio. Corta pra mim. Vamos ao seguinte. Cara, qual é o segredo pra gente manter uma vida com a luz lá no clímax? Vou dizer. Simples. As irmãs pentecostais das igrejas Assembleia de Deus nos ensinam bastante. É uma trinca. É vida de leitura bíblica, porque tem muita gente dizendo assim: eu não ouço a Deus. Verdade, irmão. Tu não ouve a Deus, na verdade, de vez em nunca, porque a pessoa abre a Bíblia a cada 3 meses. A pessoa quer ficar esperando o líder, o pastor, a Uma sala de irmãzinha, oração que a gente faz né? aqui. Quer ficar esperando que alguém chegue nela e fala, Deus te disse. E veja, essas pessoas podem ser usadas por Deus para falar mesmo algo da parte de Deus para sua vida. Eu creio nisso totalmente, sou carismático, creio nos dons, creio em palavras de conhecimento, de revelação. Glória a Deus. Mas assim, eu sei que muitas dessas pessoas também agem na emoção. São falhas passíveis de erro. Agora, se tem uma voz que nunca erra e é a voz de Deus absoluta, é a Bíblia.
Só que a gente não abre a Bíblia todo dia. Consequentemente, a gente não ouve a voz de Deus todo dia. A gente tem preguiça de orar ou entrega restos do nosso tempo para oração, né? Então, jejum, a nossa geração tem gerações passadas que, pô, tinha uma prática do jejum constante. Hoje em dia a galera acha assim, não, jejum passou, pô, que negócio de jejum. Não, cara, é ensinado da Bíblia. Onde foi que a gente parou de ler esses trechos bíblicos onde nos ensinam o hábito do jejum, da consagração mais intensa a Deus, né? De retirar o nosso sabático, veja, não é o dia do sábado, né? Como alguns acreditam, mas é retirar um dia de consagração ao Senhor. A gente não para mais, a gente é uma geração super ativista, a gente não sabe lidar com o tédio, entende? A gente não sabe lidar com as pausas. Então, em resumo, galera, é isso. Quer o segredo fechado na caixa preta que ninguém revela e às vezes a gente não quer enxergar também? É isso. É só uma vida simples de oração, de leitura bíblica, de jejum e de contemplação. É parar, silenciar o barulho que tem aqui dentro, o caos dentro da gente, para que a gente então medite na palavra de Deus, para que então a gente ouça o Senhor. E eu finalizo dizendo, gente, é meditar na palavra de Deus. Veja, você não vai ver. Eu desafio qualquer pessoa que está nos assistindo a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e me mostrar onde é que o Senhor nos manda ler a Bíblia. Em nenhum lugar tem a respeito de leitura apenas. É sempre acompanhado por meditação, sabe? Às vezes a gente fica tão focado em ler, 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 que às vezes a gente não retém nada também. A gente só está fazendo um checklist. Não, eu li a Bíblia hoje, li a Bíblia amanhã, li a Bíblia depois, li a Bíblia os 30 dias do mês. Que massa! Mas quantos desses dias tu meditou no que tu leu? Quantos desses dias tu encarnou o que tu leu? Quanto disso de fato agora passou a ser parte da tua vida? Então, não é só ler, é parar, meditar, internalizar aquilo e encarnar aquilo agora. Porque a mensagem do evangelho nunca foi um convite apenas à crença, é a encarnar a crença. É a gente ser as mãos de Jesus para um povo que precisa ser tocado. É a gente ser a voz de Jesus para um povo que precisa ouvir. Sabe? É a gente ser os pés de Jesus para um povo que ainda não foi alcançado. Então é a gente encarnar, não apenas crer. Também. E relacionamento com Deus. É o que Harry falou. E devocional, oração, jejum, leitura da palavra, para ter um relacionamento com Deus. Porque uma coisa que eu tenho falado muito para os adolescentes ultimamente, e vou falar aqui porque muito mais gente vai ver, é que no fim das contas Deus espera relacionamento. Ele quer nos conhecer e quer que a gente conheça ele. É, nos quer próximos. Então, a Bíblia diz que no fim de tudo, muitos vão chegar para ele e dizer: Eu fiz isso, fiz aquilo, e ele vai dizer: Eu não conheço vocês, não lhe conheço. E eu tava meditando sobre isso um dia, e, caramba, isso é muito pesado, velho. Isso é muito pesado, porque às vezes a gente tem uma vida de entrega, entre aspas, para no fim das contas você chegar lá e Deus dizer: Não te conheço, não. Você não teve nenhum relacionamento comigo. Você era um ativista, você fez muita coisa, mas nada disso foi pra mim. Foi tudo pra você. Eu não lhe conheço. Então, tudo volta pra relacionamento com Deus. Deus quer que a gente o conheça, que a gente esteja mais próximo. Ele quer olhar pra gente e dizer: Ó, eu te conheço, sabe? Apesar de qualquer coisa, eu sei quem você é. Eu lhe conheço porque você tá comigo todo dia. Todo dia você tá ali, ajoelhado. Eu sei quem você é, eu lhe conheço. Então é isso, relacionamento com Deus. Amém. 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 Então, é isso, velho. Eu acho que a gente conseguiu falar tudo, né? Foi ser bem direto. Eu acho que foi um papo muito massa. Acho não, tenho certeza que foi um papo muito massa, muito relevante aí. Nosso primeiro podcast, né? Então, nos desculpem os erros, mas chegou a hora também para finalizar aqui. Vocês têm alguma palavra final sobre o tema? Quer dar em um minuto? O que é que você diria para a galera que está em casa assistindo? Em um minuto, eu diria para vocês pensarem
nos seus rolês, nas suas amizades, repensarem, eh, olharem pra si mesmo, pro seu coração, perceberem que tem coisa que não compensa. Sabe, o tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O convém você pode trocar por não compensa. Você é louco, não É, compensa. tudo é permitido, mas não compensa, tá ligado? Então, quando você for pra um rolê, pense nisso. Eu posso ir, mas compensa? Cê é Às louco. vezes não compensa. Você é louco, não compensa. Cara, a minha palavra final que eu posso dizer é o seguinte: mantenha, acima de tudo, o seu coração no Senhor. E para manter o coração no Senhor, a gente precisa se relacionar com Ele diariamente. Jeremias 17 vai dizer que perverso é o coração, quem há de conhecê-lo. Ou seja, às vezes a gente até tenta sondar o nosso coração e a gente se engana. Mas o único capaz de sondar verdadeiramente as intenções do nosso coração e manter o nosso coração alinhado com o dele é o Senhor. Às vezes a gente tem boas intenções, mas assim, me perdoem a palavra forte, mas de boas intenções o inferno está cheio, sabe? Deus não apenas quer boas intenções, Deus quer todo o nosso coração. Então, se liguem na sua relação com Deus, façam com que essa luzinha aí, no que cabe a vocês de buscar o Senhor, ela esteja o mais forte possível para influenciar as trevas, mas entenda também que nem sempre nós vamos mudar as trevas, nem sempre nós vamos influenciar, por mais que a nossa relação com Deus seja forte. Lembre-se de Daniel na Babilônia. Daniel não mudou a Babilônia, mas José mudou o Egito. Deus, por meio de José, mudou o Egito. Então, às vezes tem situações que Deus nos usa, semelhante a José no Egito, que muda tudo, que tem uma relevância, que consegue fazer com que o povo se volte para Deus. Que massa! Mas quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. O meu papel, assim como foi o de José, é pregar, é ser alguém que tem como é que eu posso dizer? Prega aos olhos, não apenas aos ouvidos, sabe? Mas, semelhante a Davi também, permanece fiel, mesmo num ambiente hostil. E dito isso, entenda, a igreja também pode ser o escritório do diabo. Se você não souber disso, algumas amizades, algumas pessoas que estão com a intenção errada, que estão com o coração errado dentro da igreja, podem lhe desviar tanto do Senhor quanto quem estiver na Babilônia. Tem pessoas que vêm para a igreja. Veja, Judas caminhou com Jesus. Daniel estava na Babilônia. Daniel permaneceu firme até o fim. Judas negou Jesus. Então, fica aí para vocês. Fica a dica. Bom, massa demais, velho. Agora sim. E qualquer dúvida, galera, pergunta a gente, fala com o teu líder de pulse, líder de GR, conosco mesmo sobre esse tema. Se quiser ir mais fundo, se ficou alguma brecha, que a gente vai estar aqui à disposição para você, tá? E foi muito massa hoje. Eu acho que a gente iniciou aí de pé direito. Você é louco. Vai ser a frase, irmão. Não compensa. Não compensa. Mas, bom, a gente ficou até o final. Vocês escutaram a sirene durante todo o tempo aqui, porque agora chegou a hora do... Por favor, faça uma vinheta para isso, velho. Momento Ariel, velho. Como diria Anderson, Harrows. Eu vi, me senti The Office agora. Bom, eu vou chamar agora o verdadeiro estagiário para estar aqui conosco. Não. Mas, não, você que vai vir puxar aqui. Estagiário, vem pra cá. Galera, palmas pro nosso estagiário. Vem pra cá. Bom, em alguma das cadeiras vai estar... Atrás ou embaixo? Aí, velho, mostra aí, ó. Não, ao contrário, pô. Galera, tá aqui, velho. Mas tem uma cartinha aí pra você, velho. Mostra aí o que tem na cartinha. E tu fez isso de propósito, que eu tô ligado. Ficou mudando as cadeiras só pra eu cair aqui, velho. Só pra eu cair aqui, eu tenho certeza. Eu conheço o Acholi. Acholi? Momento House Harrows de hoje. Uma explosão de Daniel Miranda. Pensem em alguém cabeludo. Olha aí, ó. Eu, pra quem não sabe, já fiz o papel de Jesus. Mano, agora eu faço o papel de Judas. Esse aí é o Ariel Antigo Testamento. Dá um close aqui em mim. Bota as Judas do The Chosen aqui do meu lado. Olha lá. Lê aí. Bora lá. Com toda certeza, essa pessoa era menos cabeluda que Sansão. Ó o B.O. É que ele foi moleque e engoliu um papo muito torto e acabou se colocando nas amarras do pecado. Deus me livre.
Imagina só como isso deve ser ruim. Com amor. Equipe Fala Barca. Ei, Daniel Miranda. Dito isso, Não, aí é loucura, meu filho. você vai ser amarrado na cadeira. Por quê, irmão? Oxe, por quê, pô? Porque você foi escolhido. Galera, o bom é que tá gravando, eu denuncio todo mundo. Bora, meu velho. Caio, ajuda ele, Caio. Tu ganhou. Ajuda aí, Caio. Ei, que cena maravilhosa. Eu tô aqui só sentado, observando, curtindo. Vai, mano. Ei, bota na cara também, velho. Não, na cara. Na cara. Na testa, na testa. Na barba, na testa. Aí. Bom, Rariel, velho, dá um oi aí pras câmeras. Galera, eu compensa. só consigo lembrar de uma coisa, velho. Você, 2023, dia 2 de dezembro. Por que eu aceitei liderar a barca? bom, Isso é louco, não compensa. dá tchau, Rariel. Galera, a gente vai ficando por aqui. Ei, irmão. O Rariel T-Rex. Decore o que eu tô dizendo. Um dia Daniel Gueiros estará aqui. Se preparem. E Ariel vai estar apitando a buzina ali. É. Bom, galera, foi massa com essa cena de Rariel. Aproveitem, façam figurinhas, façam bastantes. Façam bastante figurinha. Mano, só quando terminar, Rariel, segura aí, irmão. Eu tô dando tchau ainda. Ó, se tu curtiu esse podcast, compartilha com teus amigos. Ah, é de outra igreja. Manda também. Compartilha com a galera da tua escola, a galera do teu IB, tá? E é isso, é massa. E vamos ficando por aqui. Tchau pra vocês. Abraço do Moura. E Falou. tchau. Valeu, Fala, galera. Barca. Tamo junto. Puxa a vinheta.